Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial e a gente começa com a seção 4, né? Extensões do conceito de limite, né? Limite no infinito. Definição: seja f uma função e suponhamos que exista um a, um número real a, tal que o intervalo de a mais infinito esteja contido no domínio da função. Então a gente define o limite de uma função quando x tende ao infinito como sendo igual a L quando para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para delta maior do que A, ou seja, esse delta sendo arbitrário, a gente considera que delta seja maior do que A, então a gente vai ter que para cada x maior que delta, né, f de x estará no limite entre L menos epsilon e L mais epsilon. Esse delta como sendo arbitrário, a gente considera que o x aqui, ó, ele é tão grande quanto a gente queira, né? Aquela ideia lá, quanto pequena quanto a gente queira, agora a gente tem a ideia de tão grande quanto a gente queira. Então, a gente tem um x que ele é grande de uma forma indeterminada, né? Que a ideia é ele está se aproximando do infinito. Então, quanto mais ele se aproxima, mais a f de x se aproxima desse intervalo aqui, ó. Seria uma coisa assim, ó. Imagina o plano cartesiano x e y, né? Se o x está se aproximando à direita, no infinito, né? Então imagina aqui que o x ele caminha para a direita, né? E à medida que ele se aproxima do infinito, a função ela se aproxima de um valor L. Vamos supor que o valor L seja aqui. Então a função pode ser uma coisa assim, ó, certo? Uma coisa assim, ó. Aqui seria o valor L. Então, seja aqui seria o valor L. À medida que o x tende ao infinito, ao mais infinito ou infinito, então a função f se aproxima desse valor L, né? Então aqui é o x maior do que o delta. O delta é arbitrário, a gente considera o delta tão grande quanto posso imaginar. O x será maior e a gente vai ter que a f de x vai estar sempre nesse intervalo aqui, ó, entre L menos epsilon e L mais epsilon. Né? Nesse intervalo aqui, ó, vai estar a função f de x, próximo de L. De forma análoga, a gente define o limite quando o x tende a menos infinito, né? Seja f uma função e suponha que existe um número b real, tal que menos infinito até b, esse intervalo pertence ao domínio da função f, então definimos o limite quando o x tende a menos infinito, da mesma forma, né? Fazendo os ajustes. Para todo epsilon maior que zero existe um delta, tal que nesse caso menos delta é menor do que epsilon, ou menor do que b, né? E x agora menor do que delta. Então x aqui, ó, delta é tão grande quanto você possa imaginar. Então menos delta vai ser tão pequeno, né? E x vai ser menor. Então para esse x ainda menor, você vai ter f de x no intervalo. Então vai ser a mesma ideia aqui no gráfico, só que agora para o lado esquerdo. Se é a mesma ideia. Vamos ver exemplo? Ó, veja esse exemplo, quando o x tende ao infinito. A ideia do limite x tende ao infinito significa o quê? Que o x ele é, deixa eu voltar aqui, ó. O x ele é tão grande quanto eu posso imaginar. Então a gente tem intuitivamente, se eu aumentar o x aqui de forma indeterminada, à medida que eu aumento, o resultado dessa fração diminui, né? Então, como a gente está com a ideia de limite, a gente desconfia que isso aqui seja igual a zero, né? Já que 1 sobre, por exemplo, x igual a 2, aí 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre um número enorme aqui, sei lá, vai cada vez diminuindo, né? Então a gente desconfia que seja zero esse limite.
certo? Então, vamos verificar isso por definição, né? Ó, dado o epsilon maior que zero, dado um epsilon maior que zero, tem que existir um delta em função de epsilon. Então, você toma delta como sendo 1 sobre epsilon. Então, vou ter o quê? A gente vai ter que x maior que delta implica o quê? Implica que 1 sobre x, a gente pode tomar o inverso, que o delta é positivo e o x também, é 1 sobre delta, certo? Só que 1 sobre delta é o epsilon, que é arbitrário. Então vai ficar 0, 1 sobre x menor que epsilon, certo? E o epsilon aqui, então 1 sobre x está entre 0, 1 sobre x está entre 0 e epsilon. Isso implica o quê? De 0, pre, né? Nas condições. Aí isso aqui também implica o quê? Se eu multiplicar por menos um, vamos dizer assim. Não, na verdade não, multiplicar por menos um não, né? A gente tem que epsilon é maior do que zero, aqui ó, epsilon é maior do que zero, arbitrário. Então, menos epsilon é menor do que zero. Então a gente tem o que daqui? Menos epsilon é menor do que zero, é menor que 1 sobre x, que é menor que epsilon. Então a gente vai ter o quê? 0 menos epsilon, o L aqui é o zero, é menor do que 1 sobre x, que é a nossa função, que é menor do que 0 mais epsilon, certo? Então isso implica que o limite, por definição, quando x tende ao infinito, infinito e mais infinito é a mesma coisa, né? Eu não estou colocando mais infinito, que é a mesma coisa. O limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x é igual a zero, certo? Então, sempre que tiver 1 sobre x, o limite vai ser, limite quando x tende ao infinito vai ser igual a zero. Aí, de forma análoga, você verifica que o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x também é igual a zero. Você faz a mesma coisa, só que o delta, só que o x agora é negativo, é menor do que menos delta, e você faz a mesma conta. Acaba resultando a mesma coisa, igual a zero. Aí a gente tem esse outro exemplo, né? Esses dois exemplos são suficientes para nós fazer os exercícios. Esse outro exemplo aqui é você usa o anterior, 1 sobre x, quando x é para o infinito é igual a zero. Então você usa aqui a composição, limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x elevado a n, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x elevado a n, certo? Aí a gente faz o quê? Né? A gente pode fazer isso é uma função composta, não é isso? A gente pode fazer u igual a 1 sobre x, uma substituição, e a outra função é a função potência elevada a n, não é isso? Então a gente faz u igual a, na verdade assim, né? Tá certo. U igual a 1 sobre x, com a função que depende de x, e a gente faz, eu vou pegar g de u como sendo u elevado a n. Aí, como a gente viu da aula passada, o limite, quando x tende ao mais infinito de 1 sobre x elevado a n, isso aqui vai ficar o quê? Limite. Quando o x vai para o infinito aqui, ó, da questão anterior, o que, que acontece com o u? Vai para zero, né? Então, u vai para zero. Aí, 1 sobre x é quem? É u. Né? Aí fica u, isso aqui é um n, tá parecendo outro u. Isso aqui é um n. Um n. Aí fica u elevado a n, né? O elevado a n. Como u vai para zero, isso aqui é exatamente zero elevado a n, que é zero, né? O n aqui é um número natural, fixo, viu? Pronto, isso aqui é zero. Então, o limite quando x vai para o infinito de 1 sobre x elevado a n é igual a zero, usando a composição e, a questão, e o exemplo anterior. De forma análoga, você verifica
que o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x a n também é igual a zero, tá certo? Então a gente vai usar esse resultado aqui para resolver os exercícios. Aí a gente vai fazer agora o exercício 1.4, né? Questão 1, item A. Pronto, a gente já tem de graça o resultado disso aqui, porque eu tenho um limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x elevado a 2. 1 sobre x elevado a n dá zero. Então, 1 sobre x elevado a 2 também dá zero, né? Nesse caso aqui, n. Aqui, ó, pois limite quando x tende a infinito de 1 sobre x a n é igual a zero para todo n natural, né? Natural aqui sem o zero. Pegar assim, ó, natural sem o zero. Pronto. Certo? Então é bem simples essa. E essa questão B também, né? Só que agora o menos infinito também dá zero, com n igual a 3. Não tem o que fazer. É a questão C. A questão C a gente tem um limite de uma soma, também é simples, né? Você vai ter o limite quando o x tende ao infinito, menos infinito nesse caso, menos infinito é de 5, mais o limite quando x tende a menos infinito de x, mais o limite quando x tende a menos infinito de 3 sobre x ao quadrado. Aí, esse primeiro limite de 5, limite da constante, é a própria constante. Aí, esse segundo aqui dá menos infinito. E o terceiro limite dá zero. Você pode ver que não dá muito legal, né? Oh, menos infinito? Não, desculpa. Esse segundo aqui dá zero, né? O limite tende a mais infinito. Esse aqui dá zero, que eu botei um x, escrevi errado. É 1 sobre x aqui. Pronto. Aí esse segundo dá zero, mais zero. E o terceiro é limite, tem uma constante aqui multiplicando a função, e você conserva a constante. Então, esse 3 aqui, ó, fica 1 e fica 3 aqui. Aí esse aqui dá zero. Aí vai ficar mais 3 vezes zero. Aí isso aqui resulta em 5, tá certo? Aí a gente tem o item D, né? O item D também é simples, limite da soma é a soma dos limites, vai ficar limite quando x tende ao infinito de 2, menos o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x. A primeira vai para 2, limite da constante é a própria constante, e a segunda vai para 0, né? Então, 2 menos 0, 2. Pronto, eu acho que agora a partir da é que a gente começa a fazer a conta para sair de situações que são chamadas de indeterminações, né? De sair das situações em que não se pode calcular o limite. Se você aplicar o limite aqui, né, não dá certo. Você não tem aqui diretamente os limites que dão zero, foi o que a gente viu. Então você vai ter que reescrever essa função de maneira que apareçam os limites, os quais a gente conhece que dão zero. Então, para isso, primeiramente eu vou colocar o x em evidência na parte de cima, ó, x em evidência, abre parênteses. Quando eu coloco x em evidência, que fica 2. E o 1, se eu coloquei x em evidência, o 1 vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre x, porque quando eu multiplicar por x, ele volta por 1. Aí eu vou colocar x em evidência no denominador também. Aqui fica 1 e aqui fica 3 sobre x, tá certo? Aí esse x em evidência com esse x em evidência, eles cancela, né? Dão 1 na multiplicação desaparece. Aí na parte de cima fica 2, 1 sobre x, e na parte de baixo fica 1, 3 sobre x. Aí agora sim eu aplico o limite. Limite do quociente é o quociente do limite. Aplicando o limite na parte de cima, a gente vai ter o limite da constante 2, é o próprio 2. Aí o limite de 1 sobre x, que dá 0. E o limite de baixo, 1, que dá 1. E o limite de 3 sobre x, como a gente vê, é 0. Aí fica 2 sobre 1 e é 2, certo? Essa é a ideia de limite. Veja só, essa ideia de colocar o x em evidência, né? Colocar o x em evidência é a mesma coisa de você dividir toda a fração por x.
Foi o que eu fiz aqui, eu dividi toda a fração por x. Vamos fazer o próximo com a ideia de dividir os próximos, né? Dividir tudo por x. Ó, o item F. É a mesma função, só que agora o x tende a menos infinito. Eu vou dividir tudo por x. Dividir tudo por x permanece a igualdade, né? Porque a gente tem uma divisão. Aí na divisão você pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por qualquer valor. Tudo, né? Então você dividindo aqui, ó, 2x mais 1 dividido por x. Aí na parte de baixo, x mais 3 dividido por x. Isso aqui é igual, limite, quando x tende a menos infinito. Aí 2x por x separa, ó, 2x por x. E aqui 1 sobre x. Aí aqui x sobre x e aqui 3 sobre x. Aí isso aqui fica o limite quando x tende a um menos infinito. Aí agora vai ficar 2x por x é 2. Aí aqui 1 sobre x continua. Aí x por x é 1. E aqui 3 por x repete. Aí aplicando o limite em cima e embaixo, aí fica 2 mais 0, que dá 0, 1 sobre x quando o x vai para o infinito. E aqui 1 mais 0, né? Então isso aqui dá 2. Mesma coisa do anterior. Eu estou colocando assim 2 mais 0 e tal, mas tem algumas pessoas, alguns professores que não aceitam isso, porque realmente a ideia aqui é de limite, né? O limite, quando o x tende a menos infinito, aí você tem que aplicar a propriedade e tal, dizer que esse aqui vai para 0 e o resultado dessa função vai para 2, né? O resultado da função vai para 2. Então, o limite dessa função é igual a 2 e 1 sobre x tende a 0, né? Por quê? Porque você tem, vamos dizer, você tem partes da função que tendem a uns valores e a função completa tende a outros. Mas nem sempre, quando parte das funções tende a uns valores, a função completa tende a outro valor. Nem sempre. Aí se exige que tenha em mente que aqui são partes que estão tendendo. Isso aqui tende a zero quando x tende a menos infinito. Isso aqui tende a zero quando x tende a menos infinito. Mas isso aqui não é igual a zero, assim, ó. Alguns professores não aceitam e fazem a substituição aqui, ó. Dizer que é 2, isso aqui tudo que eu coloquei com limite é igual a 2 mais 0 e por 1 mais 0. Porque nem sempre isso aqui vai dar um valor. Às vezes dá uma coisa que não é aceita, né? A verdade não dá nada, né? Dá uma coisa que ganha nome, que é a famosa indeterminação. Então, por isso que esse passo aqui às vezes não é aceito, certo? Deu para entender mais ou menos. Então, se não é aceito, então você faria como? Faria assim, ó. Daqui, dessa parte aqui, você faria assim, ó. Isso aqui tende a zero, quando o x tende a mais infinito, isso aqui tende a zero, e ele por completo tende a 2. Aí deu o número, então tá ok. Ou você escreveria, como eu fiz em aulas passadas, né? Escreveria o quê? Isso aqui é igual a 2, pôs o limite. Aí botaria isso aqui é igual a 2, daqui estaria direto para cá. Aí pôs o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x é igual a 0. E o limite quando x tende... Aí ficaria mais correto ainda, mais legal. Como eu fiz em aulas passadas. Certo? Então vamos continuar nos exercícios. Foi só uma observação. A gente tem a questão g. A questão g a gente tem um x ao quadrado. Se você dividir tudo por x, não resolve, porque você vai ter alguém aí que não vai para zero, né? Vai para o infinito. Quando o x tende a menos infinito aqui no caso, né? Então, tem uma dica que se dá é que divida pelo maior grau. Você tem dois polinômios, então você divide pelo maior grau. No caso, você divide pela variável que tem o maior grau. No caso, o maior grau aqui é 2, né? Então, vai dividir por x ao quadrado. Lembrando que a gente pode dividir cada parcela, né? Como a gente viu antes, anteriormente. Então, fica x tendendo a menos infinito. Aí, x quadrado divide tudo por x ao quadrado, que é o maior grau. X quadrado dividido por x quadrado, menos 2x dividido por x ao quadrado. Ixi, como tá ficando feio. Aí, mais 3 dividido por x ao quadrado. Aí tudo isso dividido por
3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, mais x dividido por x ao quadrado. Essa é a dica que se dá, é que divida pelo maior grau. E 1 dividido por x ao quadrado. E quando você vai fazendo, você vai ver realmente que faz sentido dividir pelo maior grau. E você vai ver que tem a situação, quando aparecem as raízes, que você vai ter que a regra do maior grau, ela meio que ela fica confusa, né? X ao quadrado por x ao quadrado dá 1. Aí aqui fica 2x dividido por x ao quadrado dá 2 dividido por x. E 3 sobre x ao quadrado repete. Aí tudo isso dividido. Aí 3x por x ao quadrado dá 3. X por x ao quadrado dá 1 sobre x. Vou colocar assim, 1 sobre x. E 1 sobre x ao quadrado repete. Pronto. Aplicando o limite, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0. Vai sobrar 1 sobre 3, né? Então, isso aqui é 1 sobre 3, certo? Aí eu explicaria, pois 2 sobre x vai para 0, 3 sobre x quadrado é para 0, 1 sobre 3. Item H, né? O maior grau aqui é x a quarta. Então, a gente divide tudo por x a quarta. Fica o limite, quando o x vai para o infinito, dividindo tudo por x a quarta, vai ficar, vou colocar aqui em cima, ó, 5x a quarta sobre x a quarta, menos 2x sobre x a quarta, mais 1 sobre x a quarta. Aí aqui é a divisão original, né? E abaixo, 4x a quarta sobre x a quarta, mais 3x sobre x a quarta, mais 2 sobre x a quarta. Aí você faz a divisão. Fica o limite, quando x tende a um infinito, aí 5x a quarta sobre x a quarta sobra 5. Aí 2x sobre x a quarta dá 2 sobre x, que tem que ficar no meio aqui. Deixa eu colocar assim, ó, 2 sobre x a terceira. Aí mais 1 sobre x a quarta. 2 dividido por 4x a quarta sobre x a quarta fica 4. Aí 3x sobre x a quarta fica 3 sobre x a terceira. Aí 2 sobre x a quarta fica 2 sobre x a quarta. Aí isso aqui, essas expressões que estão com o denominador de x elevado a uma potência dá zero, como a gente já viu. Aplicando o limite do quociente, fica 5 sobre 4. Aí o item I, né? Aí o item I apareceu x em cima e x quadrado, maior potência está abaixo. Tem alguma mudança? Não. Mesma coisa, você divide pelo maior grau. Aí vai ficar limite, quando o x tende ao infinito. Aí eu divido em cima com o maior grau, fica x sobre x ao quadrado. Na parte de baixo, x ao quadrado sobre x ao quadrado. 3x sobre x ao quadrado. E 1 sobre x ao quadrado. Certo? Aí aqui, ó, limite quando x tende ao infinito. Na parte de cima vai ficar 1 sobre x. Na parte de baixo vai ficar 1. Aí aqui fica 3 sobre x e 1 sobre x ao quadrado. Aí na parte de cima a gente sabe que isso dá 0 e na parte de baixo dá 1. 0 sobre 1, 0 sobre 1, 0. Pronto, aí agora está ficando mais fácil, né? É só dividir pelo maior grau. Fazer isso? Vamos lá, limite, quando x tende a menos infinito, vamos dividir tudo por x a quarta, né? Quando eu dividir o de cima por x a quarta, vai ficar 2 sobre x. Vou fazer direto aqui, ó. Aí quando eu dividir 1 sobre x a quarta, vai ficar 1 sobre x a quarta. Sobre. Aí quando eu dividir x a quarta por x a quarta, fica 1. Quando eu dividir 2x por x a quarta, fica 2 sobre x a terceira. E quando eu dividir 3 por x a quarta, vai ficar 3 sobre x a quarta, certo? Então, vamos fazer assim. No numerador,
O x tendendo a menos infinito em todas as duas parcelas dá zero. Então vai dar zero. E no denominador dá 1. Então fica 0/1, que é zero. Aí a gente tem uma raiz cúbica 5, 2/x. Não tem nenhum problema na parte de dentro, tá? E não tem, né? E a função ela aqui é vista como uma função composta. A função seria raiz cúbica de 5 mais 2/x, né? A função composta. Então, eu posso muito bem aplicar o limite né, no valor de dentro da raiz cúbica, né? Acho que é chamado de radicando. Radicando. Acho que é radicando. Da raiz cúbica, certo? No caso da parte de dentro, né? Da função interna, em termos de função composta. Então, você pode muito bem aplicar essa propriedade limite aqui, ó. 5 mais 2/x e a raiz cúbica na parte de fora, certo? Então, aplicando esse limite que não há nenhum problema, você vai ter o quê? Raiz cúbica de 5 mais zero. Tem uma raiz cúbica de 5. Lembrando que a explicação disso é dizer o quê? É igual a 5, pois, tararara, né? O limite. Não é assim mesmo, né? O limite da externa menos da interna. É, o limite ele entra dentro da função, né? Da interna, da de dentro. Que eu estou perdendo as palavras. Da de dentro, né? Aí dá isso aqui. Aí nessa parte aqui é que o limite é igual a 5. No caso, a função interna seria essa daqui, a função f. Pronto. Aí agora, ó, dentro, não pode aplicar, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho que tirar essa parte de dentro de uma situação que não há limite, ou seja, eu tenho que colocar naquelas situações que a gente conhece. Então, eu posso fazer uma conta dentro, né, da raiz para que isso aconteça. A conta a gente já conhece, né? Divide tudo pelo maior grau. Então, eu dividindo, tô dentro da raiz, viu? Eu dividindo x por x ao quadrado, fica 1/x. E aqui eu dividindo x ao quadrado por x ao quadrado, fica 1. E 3/x ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Aí agora sim eu posso aplicar o limite. Né? O limite da parte de cima é zero e da parte de baixo dá 1. Então isso aqui vai dar a raiz de 0/1. 0/1, que dá zero. Dá zero. Sim, aqui era raiz cúbica. A conta é a mesma, aqui seria raiz cúbica. Raiz cúbica, certo? Pronto, a gente agora tem a questão n. A questão n é diferente. Por quê? Porque essas duas aqui, ó, com raiz, você podia ver como uma função composta, porque o limite está tudo na raiz de alguma coisa. Essa aqui não, ó. Você tem que uma parte da função tá dentro da raiz e a outra parte não. E você está calculando o limite do quociente da parte que está dentro da raiz, né, da raiz com a parte sobre um outro polinômio. Então já é diferente, você vai ter que envolver os dois. Mas dá para resolver. Eu divido pelo maior grau. Mas quem é o maior grau, né? Tem uma dica que se dá, é que se tem uma raiz e um polinômio com grau em cima, então é a raiz, vou pegar aqui um n, x a m. Então, o grau aqui, no caso, é m sobre n, não é isso? Então, independente de ter uma soma dentro ou não. Então, o grau aqui seria o quê? X ao quadrado da raiz. Isso aqui é x 2/2, né? 1. Então, o grau aqui é 1. Então, o maior grau aqui é 1, apesar de ter um x quadrado, mas por ele estar dentro da raiz, o maior grau é 1. Então, se você dividir tudo por x, dá certo. Mas e a questão do sinal? A questão do sinal é o seguinte: x está tendendo a mais infinito. Se x está tendendo a mais infinito, então x é positivo. Se x é positivo, então módulo de x é igual a x. Por quê? Porque eu vou dividir tudo por raiz de x ao quadrado. Isso aqui é módulo de x. Só que módulo de x é igual a x, pois o x ele tende ao infinito. Então, a maneira de fazer isso é dividir tudo por raiz de x ao quadrado.
Se você fizer aquela conta de colocar em evidência, também dá certo, né? Deixa eu ver. Acho que vai vir outras. A gente coloca em evidência. Eu vou colocar essa em evidência, tá certo? Você divide por isso daqui dá certo. Eu vou colocar em evidência que é mais legal, que é mais compreensível. X tende ao infinito. Isso aqui é igual, né? A parte de cima é igual. Aí eu vou colocar dentro da raiz x quadrado em evidência. Ó. X quadrado e fica 1 sobre x ao quadrado. Coloquei em evidência, do jeito que a gente sabe colocar. Aí na parte de baixo, não vou colocar x quadrado em evidência, eu vou colocar x. Aí fica 3 mais 2 sobre x. Aí vamos lá, o limite quando x tende ao infinito. Aí a raiz de cima, a raiz do produto das raízes. Então fica a raiz x ao quadrado vezes a raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E na parte de baixo, você tem o quê? X que multiplica 3 mais 2 sobre x. Não é isso? Aí o que acontece? Raiz de x ao quadrado é módulo de x. Módulo de x. Aí vai ficar módulo de x aqui. Raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por x 3 mais 2 sobre x, né? Só que o módulo de x, a gente já viu, o módulo de x é o quê? É o próprio x, porque o x tende a um infinito. Então, você tira aqui, ó, pá, né? Então, o x cancela com o x, vai ficar o limite, quando o x tende ao infinito, da raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por 3 mais 2 sobre x. Agora sim eu posso aplicar o limite na parte de cima e na parte de baixo. Quando eu aplico o limite na parte de cima, tem uma raiz, então aplicar o limite da raiz. Aí fica o limite de 1 é o próprio 1 e o limite de 1 sobre x ao quadrado é zero. Tudo isso dentro da raiz. E na parte de baixo, quando eu aplicar o limite de 3 é 3 e o limite de 2 sobre x é zero. Então fica a raiz de 1 sobre 3. Ou melhor, 1 sobre 3. Tá certo? Então você pode fazer isso ou você pode dividir tudo por isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui é igual. Ah, e se o x estivesse tendendo a menos infinito? Se o x estivesse tendendo a menos infinito, aí isso aqui, ó, seria igual a menos x. Você colocaria menos x na conta. Aí ia mudar, certo? Aí a gente tem o item O, uma raiz cúbica em cima e na parte de baixo uma raiz quadrada, né? Dois polinômios aí. Pelo que eu falei, dá bem claro, né? Como a raiz cúbica, o maior grau que está dentro da raiz cúbica é x ao cubo, e abaixo a raiz quadrada e o maior grau é x quadrado, então é a mesma divisão, né? É dividir tudo por x. Por quê? Por quê? Porque a raiz cúbica de x ao cubo é igual a x. E a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x, que nesse caso é igual a x. Então você pode dividir tudo por x, lembrando dessas duas igualdades. Quando você fizer essa divisão, aí esse x ao cubo entra dentro da raiz, né? E você divide x ao cubo por x ao cubo. Mas eu vou colocar em evidência que essa aqui eu acho que também é mais legal colocar em evidência do que dividir. Tenda mais infinito, raiz cúbica. Vou colocar x ao cubo em evidência. Ó, x ao cubo, aí fica 1. Aí, botando x ao cubo em evidência aqui fica 2 sobre x quadrado. Aí, menos 1 sobre x ao cubo. Tudo isso dentro da raiz. Da raiz, né? Aí, na parte de baixo, eu vou colocar o x quadrado em evidência. X quadrado, aqui fica 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Tá dentro da raiz aqui. No limite, quando x tende a um infinito, aí usa a propriedade de raiz, raiz cúbica de x ao cubo, e aqui a raiz de 1 mais, vou colocar assim, ó, 2 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x
ao cubo, tudo isso da raiz. Aí na parte de baixo, vou colocar a raiz de x ao quadrado. E aqui colocar a raiz de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? Aí a gente viu, ó, que raiz cúbica, aqui é cúbica, que eu esqueço. A raiz cúbica de x ao cubo é o próprio x. Limite, quando x tende ao infinito, a raiz cúbica de x é o próprio x. Aí fica a raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo. Aí na parte de baixo a gente viu que a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x também. Que a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Certo? Fica o limite quando x vai para o infinito. Aí x cancela com x. Aí fica a raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo. Cálculo, conta envolvendo, conta envolvendo resultados, né? Você tem que saber usar os resultados, as ferramentas. Pronto, aí você aplica o limite em cima e embaixo, né? Aí o limite pode entrar dentro da raiz, né? Uma maneira de dizer, né? Usa a propriedade da composta. Aí na parte de cima vai ficar a raiz cúbica de 1. E esses outros dois dão zero, né? Fica mais zero menos zero. Só para a gente entender como é que fica. Aí aqui fica a raiz de 1 mais zero mais zero. Aqui fica a raiz cúbica de 1 dá 1 sobre 1, isso aqui dá 1. Aí a gente tem o item P, né? O item P é você colocar em evidência, mas essa aqui sim é melhor dividir, né? A ideia desse limite indo para o infinito menos infinito, na maioria dos casos, se tem uma fração, você divide pelo maior grau. E quem é o maior grau aqui? Obviamente é x ao quadrado. Por quê? Porque se a gente fosse levar ao pé, né? O grau disso aqui seria 1/2. E o grau disso aqui seria 1/3, né? E esse aqui é o grau que tem 2. Então 2 é o maior. Beleza? Então vamos dividir tudo por x ao quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir tudo por x ao quadrado. Limite quando x tende ao infinito. Aí eu pego a raiz de x e divido por x ao quadrado. Deixa eu só baixar isso aqui. Aí você divide o de cima por x ao quadrado. Vai ficar raiz de x dividido por x ao quadrado. Aí mais raiz cúbica de x dividido por x ao quadrado. Aí na parte de baixo a gente já está acostumado, né? Vai dar 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Fazer a divisão. Essa parte de cima aqui é que eu tenho que resolver esse negócio aqui, né? Raiz, né? Para ver o que que dá. O que que você tem que verificar? O que que você tem que fazer, na verdade? O que que você tem que fazer? Tem que fazer esse x ao quadrado entrar dentro da raiz, né? Porque você não consegue fazer esse x sair dentro da raiz. Então você tem que fazer o x ao quadrado entrar dentro da raiz. Para ele entrar dentro da raiz, ele tem que ser reescrito com a raiz quadrada. Aí você usa a propriedade de raiz. Raiz do quociente, quociente das raízes. Então, veja que x ao quadrado é raiz quadrada de quem? É a raiz quadrada de x a 4. Então, ele vai entrar para dentro da raiz como x a 4. E também x ao quadrado, eu quero que entre dentro da raiz cúbica. É a raiz cúbica de quem? De x a 6. Tá certo? De x a 6. Então, a gente faz esse limite quando x tende ao infinito. Aí vai ficar uma raiz aqui, ó, de tal maneira que fique x. Aí eu já estou fazendo direto, mas não tem nada não. X quadrado é x a 4. Então vai ficar x a 4 aqui, ó. Aí mais uma raiz aqui, ó. Aí x quadrado é x a 6. Aí vai ficar um x a 6 aqui, ó. X sobre x a 6. Aí tudo isso dividido por 1 mais
3 sobre x quadrado. Aí agora sim dá para a gente aplicar o limite. Aplica o limite no numerador e denominador. Numerador, sim, ainda não dá para aplicar não, né? Você tem que fazer a divisão da raiz. Aí depois que fizer a divisão da raiz, a gente aplica. X tendendo ao infinito. Aí fica aqui uma raiz. Aí x sobre x a 4 vai ficar 1 sobre x ao cubo. Aí mais a raiz 1 sobre x a quinta. Aí tudo isso dividido por 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Sim, agora sim aplica o limite. Aplicando o limite numerador e denominador, na parte de cima o limite ele entra dentro das raízes, vamos dizer assim. Então vai ficar a raiz de zero mais a raiz de zero, pelo que a gente já viu, dividido por 1 mais zero. Então vai ficar zero sobre 1, que é zero, certo? A gente tem o item Q, né, que é bem simples. Né? Basta você usar a propriedade. Usa a propriedade limite, o 3 ele sai, né? Limite, a gente também fazendo. Aí fica 1 sobre a raiz de x. Aí a gente usa aqui a propriedade da raiz. O limite, quando x tende ao infinito, a raiz de 1 sobre x. Aí o limite ele entra da raiz, então fica 3 vezes raiz de zero. Isso aqui dá zero, né? Aí, o que é interessante aqui é a gente saber, ó, que o limite quando x tende ao infinito de x elevado a 1 meio também é zero, certo? X elevado a 1 meio também é zero. Lá a gente viu com n natural. Você vê aqui que n tende sendo igual a 1 meio também é zero. Aí a gente tem o item R. Uma maneira de fazer esse item R é multiplicar pelo conjugado. Você multiplica pelo conjugado e sai. Uma outra maneira que eu acredito também dar certo é você dividir pelo maior grau. Lembrando que dividir pelo maior grau significa dividir o numerador e o denominador. O numerador é essa expressão aqui. O denominador, quem é? O denominador, quando não aparece, é 1. Então, você dividiria a parte de cima e o 1 pelo maior grau. Né? Então, vamos multiplicar pelo conjugado. O conjugado disso aqui é o quê? É x mais raiz de x ao quadrado mais 1, né, dividido por... O bom de cálculo é isso. Tem várias maneiras de fazer. Se você colocar em evidência, também dá certo. E essas várias maneiras de fazer conta são todas equivalentes, né? Na maioria das vezes, são todas equivalentes. Nesse caso aqui, são todas três equivalentes. Multiplica pelo conjugado. Fica o limite quando x tende ao infinito. Quando eu multiplico um número pelo seu conjugado, fica o quadrado da diferença, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do outro. Só que o outro termo aqui está com a raiz. Então, a raiz cancela com o quadrado. Fica x ao quadrado mais 1. E na parte de baixo fica o conjugado que eu multipliquei. Quadrado mais 1. Limite quando x vai para o infinito. Aí na parte de cima vai ficar 1 sozinho, né? E na parte de baixo vai ficar x mais raiz de x ao quadrado mais 1, né? Intuitivamente isso aqui dá zero, né? Mas é bom a gente averiguar que realmente dá zero. Como é que eu faço? Eu divido pelo maior grau. Eu divido pelo maior grau de novo, né? A D de novo não, né? Divido pelo maior grau como eu ia dividir anteriormente. Então, dividindo em cima pelo maior grau é x o maior grau. Lembrando que o módulo de x é igual a x. Aqui vai dar 1 e dentro da raiz é o x ao quadrado. Porque o x ao quadrado ele entra na raiz, né? Lembrando que raiz de x quadrado é igual a x. Aqui fica 1 sobre x ao quadrado. Mesma ideia que a gente acabou de ver. Aí isso aqui é igual, em cima dá zero, na parte de baixo dá 1. Então isso aqui dá zero, certo? Aí a gente tem o item S, bem mais um pouco parecido. Se você multiplicar pelo conjugado, aí dá certo também, do mesmo jeito. Eu vou tentar fazer do jeito que eu falei, dividir pelo maior grau logo de cara, né? Ou colocar em evidência. Para ver se dá certo. Se não der, eu volto e multiplico pelo conjugado. Vamos lá. Limite, limite, quando o x vai para o infinito.
Aí eu vou dividir pelo maior grau. O maior grau aqui é, raiz de x, não é isso? No caso, é raiz de x, né? X elevado ao meio. Raiz de x. Então, divide em cima por raiz de x, aí vai ficar o quê? Ó? Eu vou colocar já dentro da raiz, vai ficar uma raiz aqui, ó. X mais 1 sobre x. Eu dividi por raiz de x e a propriedade. Aí menos, aí tá uma raiz aqui, ó. Deixa eu fazer o passo a passo, senão a pessoa às vezes confunde. Vai dizer, de onde veio esse x? Então vamos colocar aqui, ó. Raiz de x mais 1. Eu dividi tudo por raiz de x. Raiz de x menos raiz de x mais um não, mais 3, raiz de x. Aí na parte de baixo a gente tem 1. Aí eu vou dividir 1 sobre raiz de x, tá certo? Aí isso aqui é igual. Na parte de cima a gente tem o quê? Uma raiz grandona. Aí fica x mais 1. Agora sim o que eu estava colocando antes. E outra raiz grandona. X mais 3 sobre x. E na parte de baixo a gente vai ter 1 sobre raiz de x. Aí vamos lá, limite quando o x vai para o infinito. Aí na parte de cima a gente vai ter 1 mais 1 sobre x. E na parte de baixo a gente vai ter 1 mais, tá vendo? Não vai dar certo, né? 3 sobre x, não vai dar certo. Né? A gente volta e faz direito agora. Raiz de x. Tá vendo? Se eu aplicar ó, o limite em cima e embaixo, não dá certo, porque em cima vai dar zero, embaixo vai dar zero também. Por isso que não deu certo dividir. Então vamos dividir pelo conjugado mesmo, né? A maneira da gente ver, né, o que dá certo e o que não dá certo para poder criar maturidade, né? Certo? Então vou multiplicar pelo conjugado. Que é o conjugado desse negócio aí? É a mesma coisa, só que sinal de mais, não é isso? Então multiplicando aqui com o conjugado, ó, raiz de x mais 1, raiz de x mais 3, raiz de x mais 1, mais 3. Aí quando eu multiplico de cima pelo conjugado, a gente sabe, né? Fica o quadrado do primeiro, como ele está em raiz, ele cancela, menos o quadrado, que é mais, menos o quadrado do segundo. E no de baixo, como tinha 1, aí fica só o conjugado sozinho aqui, solitário. Oxente, é x mais 3. Pronto. Aí na parte de cima, a gente fazendo a subtração, vai ficar só um número, né? Vai ficar x menos x dá zero, fica 1 menos 3 menos 2. E na parte de baixo vai ficar x mais 1 mais x mais 3. Aí agora sim, agora a gente faz o que a gente estava fazendo, né? Que é dividir pelo maior grau, certo? Aí na parte de cima fica menos 2 sobre x. E na parte de baixo, quando você divide pelo maior grau, no caso o maior grau é raiz x quadrado, que é o próprio x. Aí fica a raiz de 1 mais 1 sobre x dentro da raiz, mais raiz de 1 mais 3 sobre x dentro da raiz. Quando eu aplicar o limite em cima e embaixo, o de cima dá zero. E o de baixo vai dar 2. Né? 1 mais 1, 2. Então isso aqui dá zero, resulta em zero. Aí para finalizar essa parte, a gente faz essa questão 2, seja f e g definidas no intervalo de a mais infinito, tais que o limite quando x tende a mais infinito de f de x sobre g de x igual a zero, e o limite quando g de g de x quando x é para mais infinito é igual a zero, tal que a g é diferente de zero para todo x maior ou igual que a. Então calcula o limite da f. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Eu tenho um limite de um quociente, em cima e embaixo. Se o limite desse quociente é zero, e
o limite do de baixo também é zero, então obrigatoriamente o de cima tem que ser zero. A gente fez isso aqui várias vezes, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. É o quociente. Esse aqui não. O que que ele diz aqui? Deixa eu só voltar aqui. O quociente é zero e a de baixo é zero. Aqui, ó. Aqui nesse finalzinho aqui, ó. Né? O resultado deu zero e o de baixo. Não, o de baixo aqui no caso era um. No caso, não é esse caso aqui que a gente viu, não, né? É não, nesse caso não. Então volta. Não é nenhum desses casos, não. Isso aqui é outro caso. Outro. Não, mas enfim, é isso, né? Se o limite do quociente existe é igual a zero e a do denominador é zero, então obrigatoriamente a do numerador tem que ser zero. Em outras palavras, não tem como você ter um limite aqui, vamos supor, um f de x tendendo a L, vamos botar em termos de divisão, aí embaixo um zero, dando zero. Isso aqui em termos de limite, né? Esse aqui indo para zero, o resultado indo para zero e o de cima dando um L sem ser zero. Aí você está dizendo que zero sobre zero é igual a zero? Não, não estou dizendo isso não. Estou dizendo em termos de limite, limite, né? São valores, estão indo para o limite. Não pode uma coisa dessa, né? Então aqui limite, vamos supor aqui, ó, o x está indo para zero aqui embaixo, no denominador. Aí aqui dá um y. Um y não, aqui dá o zero mesmo. Então, obrigatoriamente, esse y aqui tendendo a L, esse L aqui tem que ser igual a zero. É isso que ele está dizendo. Você não pode ter um número, em termos de número, em termos de limite. Isso não pode, né? Então vamos lá. É simples de fazer ao limite. É porque é mais importante para você entender do que você fazer. Limite de f de x, eu tenho o que por hipótese? Que f de x sobre g de x vai para zero. Então você faz aparecer um g de x no denominador. E como é que eu faço aparecer um g de x no denominador? Multiplicando em cima e embaixo o g de x. Então fica g de x sobre g de x vezes f de x. Né? Multipliquei em cima e embaixo. Por que eu posso multiplicar em cima e embaixo por g de x? Parecido com conjugado. Porque porque ele é diferente de zero, né? Então eu organizo isso aqui, vai ficar f de x sobre g de x vezes g de x. Aí fica o limite é de f de x sobre g de x, e o limite ele não vai para zero. Eu coloquei aqui para zero, que é o infinito, né? Vezes o limite, quando x tende ao infinito, de g de x, né? Um é zero e o outro também. Então, isso aqui vai dar zero vezes zero, que é zero. Então, o limite da f de x é zero. Simples, né? Então, na próxima aula, a gente continua essa parte, né, de limite, da extensão do limite, e começa no limite infinito. Acho que o limite infinito é mais interessante. É nada difícil. É rir também, do jeito. Tá certo? A parte de limite no infinito, ela envolve as duas partes. Ela vem com o conceito de limite, que o resultado aqui, ó, pode ser infinito, e também é o limite em que ele tende para o infinito, e o resultado é infinito, e o limite em que ele tende para um número, e o resultado pode ser infinito ou menos infinito. Esse conceito de extensão de limite, ele é muito importante quando a gente vai fazer gráfico. Por quê? Porque a gente está fazendo um gráfico de uma função, a gente aplica pontos. Só usar aqui. Ó. Você vai fazer um gráfico de uma função, você aplica pontos, né? Um ponto aqui, ó, 2, a função é 3, tá? Aí você passa o ponto, né? Vamos supor que seja 3. Na verdade ficou um 2 direitinho. Seja um 2, né? Pronto. Seja um 2. Aí tá, ó, aí 3, a função é 1, função clássica, né? Beleza? Aí o que acontece? Você vê que a função ela está indo para a direita aqui, né? Vamos supor, você 4, a função é meio, né?
Você está indo para a direita aqui. E agora, o que é que eu faço? O que é que vai acontecer? Ela vai passar para cá, né? Eu aperto 5, 6, mas será que ela vai passar direto? Aí você faz o quê? Você faz o limite quando a função tende a mais infinito e vê qual é o número. Se der um número, né? Se der um número, aí quer dizer que essa função ela vai se aproximando desse número à medida que o x vai para o infinito. Você vai fazer o gráfico assim, ó, vamos supor que deu o número 0, né? Aí quer dizer que ela vai se aproximando do eixo x, ela vai deitando assim no eixo x, tá certo? Aí se deu infinito, quando vai dar infinito, né? No caso aqui não daria infinito, né? Sim, daria menos infinito. Aí ele fazia assim, ó, ele descia para baixo e ia-se embora, tendendo a menos infinito. Então, é, esse limite ele é muito importante para você saber o comportamento da função no infinito, né? No infinito, no caso, em valores muito grandes, x muito grande, x muito pequeno, no caso menos x, menos infinito, né? E saber as situações em que a função vai para mais infinito, no caso no eixo y, né? Tem função que vem assim, ó, e sobe para mais infinito. Tem a função que vem assim, ela não segue, ela não para em nenhum ponto. E isso a gente sabe que vai para mais infinito, menos infinito, faz nessas contas, beleza? Então na outra aula a gente continua e já já a gente começa em derivada. Valeu? Até lá.